História, aprendizado e conexão. Seja bem-vindo ao Beit Midrash Pineior. Muito boa noite, pessoal. Shalom a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula aqui do curso Beit Midrash Pineior. Quero agradecer a participação de cada um de vocês, em especial do nosso convidado, palestrante dessa noite, o Rabino Jaime Fuchsbach. Seja muito bem-vindo. Quero aqui agradecer em nome de toda a comunidade Pineior a sua colaboração aqui conosco, por ter aceitado o convite de estar aqui e compartilhar conosco esse conhecimento que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para nós nessa noite. E antes de passar a palavra para o Rabino, eu vou aqui fazer uma breve apresentação para que todos possam conhecer um pouco mais sobre ele. O Rabino Jaime Fuchsbach é rabino do judaísmo humanista, com formação rabínica em Jerusalém, professor de história judaica e empresário de turismo educativo. Ao longo de sua trajetória, destacou-se na formação de lideranças juvenis, atuando como diretor do Centro de Capacitação de Lideranças Juvenis em Jerusalém entre 1999 e 2004. Também exerceu a função de secretário mundial do movimento juvenil Hashomer Hatzair, importante referência histórica do sionismo educativo e comunitário. Participa ativamente de redes e iniciativas ligadas ao judaísmo humanista e ao Paz Agora, fortalecendo o diálogo entre tradição e dedicação à educação judaica, à formação cultural e à construção de pontes entre Brasil e Israel. Vou passar a palavra agora para o Rabino e desejo uma boa aula a todos. Obrigado, Ina Souza. É um prazer e obrigado pelo convite aí da Pineior. Fico feliz aí de poder contribuir para vocês nessa temática sobre Sefarad no Brasil. E, para começar, eu gostaria de dizer para vocês que, quando se fala na palavra Sefarad, né, a primeira vez ela aparece pelo profeta Obadiah. Ele especifica que os judeus que, quando foram expulsos de Jerusalém pelos romanos, eles foram para um local chamado Sefarad. O que é interessante a gente entender é que como é que ele tem essa informação de um local chamado Sefarad, né? Ele tem essa informação, provavelmente, do que o tratado comercial que existiu entre os fenícios e o rei Salomão. E a gente sabe que os fenícios, de uma forma de evidências históricas, arqueológicas, eles chegaram o que hoje chamamos Espanha e Portugal. Existem evidências nesses locais. Tanto é que quando os fenícios, provavelmente junto com os judeus, que vieram junto com eles, que era do rei Salomão, quando chegaram na região que hoje é a Espanha, tinham tantos coelhos, e eles chamaram esse lugar de terra do Shfanim. Shfanim, em hebraico, é coelho. E Shfan, né? Espanha. Então, provavelmente, o nome da Espanha vem dessa topografia, né? do nome em hebraico, que é Shfanim, Espanha. Então, agora, o que é importante, outra coisa a gente entender, antes de começar a falar e chegar no Brasil, tem que fazer uma caminhada e entender que quando os judeus chegam na Ibéria, que hoje chamamos de Ibéria, não existia Portugal, não existia Espanha, não existia Castelo, não existia Leão, não existia Galícia. Tá? Quem vivia nesse local eram os celtas. Isso quer dizer que os judeus chegam realmente na Sefarad pelo Império Romano. E o que é muito importante a gente entender, não só a nível específico de Espanha, ou de Portugal, ou de Sefarad, é que a entidade judaica na Europa
ela é muito, muito, muito mais antiga do que os Estados nacionais. É difícil compreender isso, mas por que eu estou dizendo isso? Os judeus, logicamente, depois que eles passam o processo e se reorganizam como sociedade, na região da Europa, no caso específico, na nossa aula na Espanha e Portugal, eles criam sinagoga, criam estrutura judaica, mantêm o idioma hebraico, mantêm as tradições judaicas. Quer dizer, existe uma estrutura judaica viva, atuante, durante o Império Romano. Vai chegar os visigodos, que são invasores que vêm da região, que hoje é a Alemanha, os germânicos, expulsa os romanos, mas os judeus estão lá ainda como uma instituição organizada. Chegam os árabes, expulsam os visigodos, e os judeus estão lá como uma sociedade organizada. Os árabes vão viver nesse local durante 711 anos, vão dominar o que a gente chama Espanha. Somente mais tarde, no século XIII, os portugueses, logicamente, os espanhóis, do lado dos espanhóis, mas do lado dos portugueses, começam a retomar ou invadir esse território dos árabes, dos mouras, e transformam países que nós conhecemos hoje, Espanha e Portugal. Eu conto todos esses detalhes para vocês entenderem que muito, muito antes de existir um país chamado Portugal ou Espanha, os judeus eram uma entidade, uma identidade nacional, religiosa, cultural nesses países. Essa é a mesma realidade também na Polônia, essa é a mesma realidade na Alemanha. Não existia Alemanha, por isso, são países que foram existir muito mais tarde. Agora, pergunto a vocês, existia esse conceito que a gente fala hoje, sefaradismo, nessa época? Onde começa a formar esse conceito de sefarad, né? E não acontece isso de um dia para o outro. Imagine um processo que os judeus vão viver com o idioma latim dos romanos, depois vive com o idioma alemão, ou germano, os alemães depois vivem com o idioma árabe, depois vão viver com o idioma, né, castelhano, português, galego. Tá? Todo esse processo vai acontecer com os judeus que vão estar nesse local chamado Sefarad. E isso vai criar, pouco a pouco, nesse período muito longo, tá? Se pode dizer mais de 1000 anos, vão criar uma cultura judaica própria. E o mesmo caso vai acontecer também com os judeus da Alemanha e da Polônia, Ashkenazi. Todo o período que os judeus conseguem se manter por um longo tempo, sem ser incomodado, lógico que vai haver alguns problemas, mas sem ter essa situação de ter que escapar e fugir, começa a ver e se moldar essas culturas judaicas que nós conhecemos hoje, como, por exemplo, Sfaradim, Ashkenazi, tudo na Europa. E também uma outra cultura que a gente não fala, ela se dissolveu, que eram os judeus da Europa Oriental. Tá? Os judeus, principalmente da região que é hoje Rússia, Ucrânia, Lituânia, existia uma cultura chamada judeus Europa Oriental. E também existiam os judeus chamados Mizrahim. Quem eram os judeus Mizrahim? Eram os judeus que viviam em países árabes. Por exemplo, Iraque. Os judeus vivem no Iraque. Sei lá, dizem que parte dos judeus é a destruição do primeiro templo. E vai existir uma cultura chamada Mizrahi. Fora isso, vai também existir uma cultura na Etiópia. A gente pode falar isso. Chama Bnei Moshe. Tá? A gente fala Ashkenazi, Sefaradi. Não, existe Mizrah, os judeus árabes, vamos dizer assim. Existe também os judeus da Etiópia, que ficaram isolados durante mais de 3.000 anos, dentro do período do casamento entre a rainha de Sabá e Salomão. A coisa, inclusive, é uma coisa meio doida a gente imaginar isso hoje em dia, que existia nesse casamento. Existia um país chamado Etiópia, que todos eram judeus. Inclusive, os ortodoxos da Etiópia, eles falam, nós somos os cristãos mais autênticos do mundo. Por quê? Porque a gente não era pagão e nos convertemos ao cristianismo. Não, nós éramos judeus, monoteístas, que nos convertemos ao cristianismo. Tá? Isso é uma outra história, mas para vocês entenderem que essa questão, essas nomenclaturas que nós conhecemos hoje, né, elas vai acontecer por causa que alguns lugares específicos, como a Alemanha, parte da Polônia, Espanha e Portugal, tá? E, logicamente, Iraque,
né? Os judeus vão ter uma continuidade de uma vida muito longa, sem ser muito incomodado, não é que não vai ser incomodado, e lá vai criar uma cultura muito próxima, muito específica. E cria valores culturais, por exemplo, que vai criar na Espanha, em Portugal, o ladino, o idioma. Agora, de onde que vem esse idioma ladino? O que é interessante, tá? Que se você for imaginar o ladino, muitas vezes nós brasileiros, quando a gente não sabe espanhol, a gente falamos portunhol, correto? A gente mistura um pouquinho o que a gente sabe e falamos portunhol. Se você vai ouvir o ladino, em Israel tem muitas pessoas ainda de idade que falam ladino, tem muitas pessoas de idade que falam ídis, você escuta, o cara está falando portunhol. Por quê? Porque é uma mescla, é um português antigo, tá? É um castelhano antigo, não é o de hoje. Tá? Inclusive, para nós brasileiros, é muito mais fácil entender o espanhol do ladino do que entender o espanhol em si. Agora, isso vai ser criado dentro desse contexto, dessa realidade, na qual os judeus, muitos que foram depois expulsos da Espanha, de Portugal, eles vão ter um idioma em comum e conseguem manter isso, principalmente a partir da expulsão dos judeus da Espanha e de Portugal, que vão principalmente para o Império Otomano, logicamente para a Holanda e para outros centros da Europa, e eles mantêm um idioma em comum, que vai ser o ladino, que se manteve, pode ser até hoje, existe gente que fala o ladino. E a outra coisa também que vai ser muito forte dentro desse contexto cultural, falo essas coisas que existem até hoje, é a música ladina. O que é incrível, se vocês forem perceber, quem ouve o flamenco, né, na Espanha, e quem ouve fado, você vai ver que foi levado para fora essa cultura, essa musical, que é o fado, que é o flamenco, de cada lugar diferente, e na diáspora, que vai acontecer a partir de 1492, 1496 em Portugal, em lugares que eles vão se encontrar, essas comunidades judaicas, ele faz essa mescla dessa música ladina, que tem um ritmo espanhol, mas tem um lamento português. Isso é incrível. E tudo isso não é um processo que acontece de um dia para o outro. Isso é um processo que vai caminhando, inclusive criando raízes para fora. Tá? Então, agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que vai acontecer com o judaísmo sefaradi, autêntico? A grande quebra é, lógico, a Aquisição, na Espanha, em 1492. Muitos desses judeus espanhóis, tá, vão ser expulsos da Espanha. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, mas a coisa muito trágica de dizer é o seguinte: a Espanha expulsou, em Portugal exterminou. Tá? Tanto qual é o fato disso aí? Em 1492, os judeus são expulsos da Espanha. Grande maioria desses judeus espanhóis, para onde que eles vão? Para Portugal. Primeiro, porque Dom Manuel ele não era burro. Ele abre as portas de Portugal para absorver essa população, porque essa população vai trazer muitos benefícios para Portugal, não só dinheiro, mas cultura, sabedoria, tecnologia, vai ajudar muito o desenvolvimento de Portugal. Eu não vou entrar nos detalhes, porque vocês conhecem essa história, a pressão em cima dele vai ser muito grande, que depois de 4 anos ele fecha as portas. Só que ele não é burro como os reis da Espanha. Ele fecha as portas e não deixa os judeus saírem. Não expulsa os judeus. Não. Em 1496, quando ele cria o decreto do fim do judaísmo, vocês conhecem aquela história, ele dá um prazo de 10 meses, onde que os judeus possam se converter, vão se converter. A partir desse momento, ele fala até a única possibilidade de sair de Portugal. Ele marca uma data, marca uma hora, e todos os judeus, por volta de 22 mil judeus, vão para o Porto de Lisboa e ficam a ver navio. Vocês conhecem essa história. Isso quer dizer, a diferença disso aí é que os judeus da Espanha, que chegaram em massa, e os judeus que já viviam em Portugal, não tiveram a possibilidade de fugir de Portugal, de ser expulsos de Portugal, porque Dom Manuel queria esses judeus com eles, como propriedade deles. É óbvio que muitos judeus vão conseguir escapar, vai haver, lógico,
Mas, por decreto, os judeus não podiam sair de Portugal. Agora, eu quero dizer para vocês, imagine uma situação, historiadores assim falam que naquela época Portugal existia por volta de 1 milhão de habitantes. Com a expulsão dos judeus da Espanha para Portugal, a população de Portugal, tá, ficou o seguinte: 30% da população eram judeus. Eu digo isso porque não existia um censo claro, né, vamos dizer, acadêmico que pode provar isso, mas digo, os otimistas falam 300 mil pessoas em Portugal, 30% da população de Portugal eram judeus. Os historiadores pessimistas falam, não, é 15%. Não importa, pessoal, se é realmente 30%, 15%, é muito judeu em Portugal. Tá? E, obviamente, a influência, existe uma diferença muito grande da influência e de sentir a participação da cultura judaica em Portugal nos dias de hoje é muito mais que na Espanha. Tá? Eu que estou aqui em Portugal, é impressionante você... Não é as marcas das paredes, é o que é passado, esse legado da raiz judaica em gerações, na qual a gente pode dizer que tem 3 tipos de categorias. Tem a categoria daqueles judeus tipo de Belmonte, que é uma minoria que conseguiram manter a sua identidade judaica. Durante 300 anos sabiam que eram judeus. Existem outras pessoas, outros grupos, como Carção, por exemplo, que também têm a identidade judaica, mas não são muito. Tem outro grupo, é o grupo de pessoas que foi passado de gerações em gerações a identidade judaica, mas não a prática, não mantiveram a prática judaica. E tem o terceiro grupo, que a grande maioria é a da minha avó. Tá? Eu conto até a história pessoal da minha avó, meu pai é de família portuguesa, minha avó era portuguesa, imigrou para o Brasil, ela era católica, como muitos aqui em Portugal. Só que minha avó no sábado à noite, não pergunta por que é sábado à noite, porque não é sexta-feira, mas não importa, porque esse é realmente o processo dessa mesclagem. Minha avó acendia uma candeia. Minha avó colocava uma taça de vinho. E eu era miúdo, era pequeno, eu perguntava, avó, sabia que era judaísmo? Sabia que era judeu? Porque a outra avó era polonesa. Tá? Fui criado em colégio interno judaico, e a sinagoga no sábado. Sabia o que era o Shabat. Mas minha avó sabia que era católica. Mas não conseguia diferenciar minha avó, porque minha avó no sábado acendia a vela. Eu perguntava, avó, para que é isso? Ela fala, vela para todos os santos. E o vinho, vó? Vinho para todos os santos. Tá? Então, minha avó não comia carne de porco. Por quê? Porque era carne podre, assim ela falava. Porque ela não tinha a identidade judaica. E a igreja acreditava em Jesus, mas odiava padre. Me levava na igreja no domingo e me dizia para mim sempre, como se fosse assim, algo obrigatório. Antes de entrar na igreja, ela chegava e falava, eu tinha 5, 6, 7 anos, me lembro disso, falava, Jaiminho, se o padre vier falar contigo, não dê bola para ele, porque todo padre é falso e mentiroso. Quer dizer, do outro lado, ele entrava na igreja e rezava por Jesus, mas do outro lado, ela odiava e tinha maior receio da igreja. A gente está falando isso, tá? Rio de Janeiro, século XX, tá? Então, essa população ela é muito forte, muito presente em Portugal. Agora, o que eu quero dizer para vocês, para a gente avançar? O que vai acontecer, pessoal, nesse período, tá? E essa é a forma que eu caracterizo isso, em Portugal e em Espanha, e depois a gente vai ver isso no Brasil colonial, a cultura sefarade ela vai ser dissolvida. Vai ser impossível. Olha, imagina, a cultura sefarade era a cultura de Rahamim, né? A Idade do Ouro, tá? A Bravanel, tá? Maimonides, né? Rambam, quer dizer, a cultura judaica no seu ápice. Acabou, pessoal. Não tem possibilidade desses judeus que vão procurar na primeira geração, segunda geração, que sabem que são judeus, que foram convertidos à força, tá? Manter o judaísmo. Vai se perdendo, vai se perdendo. Vai chegar um momento que as pessoas perdem o contato com o judaísmo de fora. Só uma frase que os judeus de Belmonte, que sobreviveram como judeus, sabe o que eles falam? A gente pensou que a gente era o último judeus do mundo. Tá? Essa é a ideia. Eles não tinham mais contato com Arabanubito, não tinha mais contato com Sidur, não sabia
o calendário judaico, faziam as coisas mais ou menos, outubro é o Kippur, provavelmente as pessoas comemoravam em horários diferentes, faziam o Natal mais ou menos próximo, o Pessah, né? Próximo da Páscoa, tá? Fazia o Natal próximo de Hanukkah, quer dizer, eles inventavam as coisas. Tá? E foi criado aqui, tanto em Portugal, na Espanha, depois a gente vai falar isso do Brasil, uma nova cultura judaica, pessoal, chamado criptojudaísmo. E a força de sobrevivência desse criptojudaísmo é impressionante, porque o que essas pessoas conseguiram, sem nenhuma possibilidade, eles conseguiram manter a chama do judaísmo vivo. Tá? Mesmo minha avó portuguesa, que perdeu a identidade judaica, quando logicamente eu era mais velho, e eu via minha avó falar, não come carne de porco, porque é carne podre, mesmo, eu falei, olha, o judaísmo dela está vivo. Não importa que ela falasse, não sabia mais, que era judaísmo, frequentava a igreja e virou cristã. Tá? Mas a prática de manter isso vivo vai funcionar muito forte dentro do contexto da vida judaica. Mas o judaísmo sefarad, pessoal, vai ser exterminado de Espanha e Portugal. Ele vai sobreviver, sim, vai sobreviver onde que os judeus vão ter liberdade, lá no Império Otomano, tá? Na Holanda, mas no Brasil colonial, na Espanha e Portugal, vão deixar de existir. O que vai acontecer, que eu quero agora entrar num assunto muito interessante, é o seguinte: esse criptojudaísmo, tá? Onde que a gente fala, o judaísmo termina em 1496 e o Brasil vai ser descoberto em 1500, muito próximo, tá? Os judeus de Portugal tinham identidade judaica, não era igual a minha avó. Era algo muito recente, alguns anos atrás, sabiam que eram judeus. Viver em Portugal, praticar o judaísmo em Portugal, você constantemente estava em perigo. Perigo de vida, pessoal. Tá? Perigo de vida. Qual era a probabilidade de você sair de Portugal e você voltar ao judaísmo, voltar à prática judaica? Era imigrar, sair de Portugal e ir para as colônias, entre elas o Brasil. Tá? Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a partir da descoberta do Brasil, a partir da descoberta do Brasil em 1500, a partir de 1503, começa a haver as primeiras levas de pessoas que vão imigrar, sair de Portugal e vão para o Brasil. Agora eu pergunto a vocês, naquela época, qual era o doido varrido que queria abandonar Portugal e ir morar no Brasil, cara? Isso era como, sei lá, era uma grande, grande aventura. Quem vai ser as pessoas que vão para lá para o Brasil, colonizar e se assentar no Brasil? Primeiro, prisioneiros, bandoleiros, pessoas desgarrados, tá? E segundo, muitos e muitos judeus, inclusive judeus com nível socioeconômico alto. E vai existir uma figura chamada Jacó Nuno Góes, que é uma pessoa pouco falada, pouco conhecida, mas nós temos que sempre lembrar essas figuras que, para minha opinião, são heróis, não só heróis do judaísmo, mas heróis também do que hoje é o Brasil, tá? Da existência do país chamado Brasil. Esse cara, essa figura, era uma figura muito, muito rica. E ele se converte, logicamente, ao cristianismo. Ele sabe que é judeu. Tá? E o que ele faz? Ele financia o rei de Portugal, na época, as embarcações que iam para a Índia. Tá? Ele é o cara que vai financiar o Vasco da Gama, é o cara que vai financiar o Pedro Álvares Cabral, que é a segunda viagem que vai ser feita depois de Vasco da Gama, que por acaso ele descobre o Brasil intencionalmente, tá? É ele que vai financiar essas viagens. E o que ele faz a partir da descoberta do Brasil? Tá? Ele faz uma jogada muito inteligente. Ele pega famílias, uma situação econômica boa, coloca nos navios, como se fossem pessoas que ter funções específicas, chega no Brasil e soltam elas lá. E essas pessoas
começam a desenvolver principalmente o Nordeste do Brasil. Quer dizer, as primeiras colônias que vão se assentar no Brasil, mais tarde as capitanias, inclusive muitos judeus, donos de capitanias hereditárias, tá, vão ser esses judeus. E por que esses judeus fazem isso? Primeiro, é uma oportunidade de negócio. Uma excelente oportunidade de negócio. E segunda coisa é a possibilidade de voltar ao judaísmo. Então, para a gente imaginar, tá, que durante pelo menos 150 anos, 180 anos, os judeus que imigraram para o Brasil voltaram ao judaísmo. E a gente sabe muito pouco sobre o que é essa realidade, como os judeus voltaram ao judaísmo, porque eles tinham conhecimento da cultura sefarada. Mas, logicamente, eles já estavam dentro de uma realidade do criptojudaísmo. Tá? E, logicamente, essa influência que vai ter dos judeus no Brasil, na colonização do Brasil, é muito forte. Tá? Muito forte. E não é só isso, eu falei somente essa figura do Jacó Nunes Góes. A outra figura que é importante saber é o Gaspar de Lemos, né? Gaspar da Gama, desculpa, Gaspar da Gama. Quem é o Gaspar da Gama? Gaspar da Gama, inclusive, essa é uma temática muito interessante de entender sobre a questão de Sefarad, Ashkenazi. Esse era um judeu polaco que os pais deles imigram para Jerusalém, porque ele sai da Polônia provavelmente por pogroms, com algum problema. Só que essa pessoa, ele viaja, sai da onde que ele está, em Jerusalém, e vai para Calcutá. E ele se torna um homem que fala muitos e muitos idiomas. E Vasco da Gama, quando chega, vai encontrar ele tem uma história, parece história de ficção, porque ele vai tentar trair o Vasco da Gama em favor dos árabes, ele é preso, ele quase vai ser morto. O Vasco da Gama descobre que esse cara fala muitos idiomas, e veja como o cara era muito inteligente, né? Ele não manda matar ele, contrata ele, converte ele ao cristianismo, e ele se torna uma figura fundamental, inclusive uma coisa doida. Tá? É uma coisa doida, porque ele chega também, mais tarde, com Pedro Álvares Cabral. E ele a primeira pessoa a pisar os pés do Brasil é ele. E ele é a primeira pessoa que encontra os índios. E provavelmente deve ter falado vários idiomas, inclusive hebraico, só que ninguém não falava tupi-guarani. Tá? Isso que eu quero dizer. Essa figura, tá, que logicamente mais tarde ele vai morar em Portugal e vai ser parte da corte portuguesa, ele era casado na Índia, tinha um filho, abandona a mulher, tem uma história incrível esse Gaspar Lemos. O que eu quero dizer para vocês na história dele é o seguinte: ele era Ashkenazi, vai para Jerusalém, provavelmente vai viver numa comunidade Ashkenazi, vai para Calcutá, que também é uma outra comunidade judaica indiana, que eu não sei nem definir o nome, mas ela tem sua própria cultura, e vai para Portugal e se torna sefarad. Isso quer dizer, quando você fala, eu pegar um exemplo pessoal da parte da minha avó. Minha bisavó, ela nasceu na Ucrânia, só que o sobrenome do pai dela era Rajaf. Isso é árabe. Quer dizer, o meu tataravô fugiu de alguma coisa na África e foi para a Ucrânia. E lá ela virou Ashkenazi. Mas a origem dos pais dela era o árabe, parece que é árabe pelo sobrenome. O que eu quero dizer para vocês? Não, essa mobilidade judaica ela é constante. E quando o judeu, logicamente, vai migrar para o lugar, ele vai se adaptar ao judaísmo local. Não dá para ele, né, ele participar da corrente que ele tinha. Né? Se você chega aqui em Belmonte, tu é Ashkenazi, ou no Sinagoga do Porto, tu é Ashkenazi, e fala, muito bem, tu é Ashkenazi, mas aqui se reza Sefarad. Você tem que se adaptar se você quiser uma sinagoga. Isso vai ser muito comum nos judeus. E a outra coisa, eu não quero ser muito longo, posso falar muito sobre isso, algo que é impressionante. Muitos desses judeus portugueses se tornaram piratas. Já ouviram isso? Judeu pirata. Tá? Isso era um grande negócio, pirataria. A pirataria não é a coisa como é que a gente vê na história. Geralmente essa pirataria era financiada pelos holandeses, pelos ingleses. Tá? E vai ter pirata judeu, Moshe Cohen Henriques, Rabino Samuel Palache, Yafco Cordel, tá? Capitão Davis.
muitos piratas, e inclusive um muito interessante, eu posso falar de cada um, chamado Davi Abravanel, parente de quem? Abravanel, Silvio Santos, né? Do famoso Abravanel, do bom Isaac Abravanel, que se tornou um pirata. Na verdade, fez muito dinheiro, e todos esses judeus são judeus sefaradim, portugueses, os espanhóis, que, na verdade, fizeram isso um grande negócio, e muitos também se instalaram no Brasil, como por exemplo, vieram junto com os holandeses. Tá? Só quero dar um exemplo para vocês, é o seguinte, uma curiosidade para vocês entenderem desses piratas. Uma dessas figuras, chamada Jacó Lagarto, tá? Que ele chega junto com os holandeses no Brasil, e, logicamente, ele morava na Holanda, era português, foge para a Holanda, quer dizer, ele mantém a cultura sefaradi na Holanda, ele chega com os holandeses em Olinda, em Recife, ele vai criar uma sinagoga em Itamaracá, na ilha de Itamaracá. Nunca vocês já falaram sobre isso. Isso é uma coisa incrível, porque não é. Todo mundo fala a primeira sinagoga, Suryakov, né, a primeira sinagoga das Américas. É meia verdade. Ele cria essa sinagoga um ano antes. Tá? E, logicamente, tanto a sinagoga Suryakov como a sinagoga de Itamaracá, tá, que ele vai ser criado por ele, inclusive ele é um rabino, são sinagogas sefaradi. Tá? O que é incrível a gente tentar imaginar, tá? O que eu quero passar para vocês, é que você tem, no Brasil colonial, tá? Uma situação de um criptojudaísmo, que, logicamente, a Inquisição vai chegar no Brasil, vai ser proibido o judaísmo também no Brasil, muitos vão ser levados por prática judaica para Portugal, mas, um determinado momento, você tem 2 sinagogas durante um período, o período holandês, sefaradi, tá? Com histórias incríveis, inclusive muitos inclusive padres que eram judeus, mas se converteram ao cristianismo, se tornaram padres, voltam ao judaísmo e voltam à prática nessas sinagogas. É óbvio que isso aí depois acaba. O que é o que eu quero dizer para vocês? Essa tentativa constante da manutenção do judaísmo, ela vai acontecer dentro de 2 marcos. O primeiro marco do criptojudaísmo, que agora eu vou falar para vocês, essa forte influência que vai ter dentro de Portugal e tanto da Espanha também e do Brasil, mas vai haver momentos que a cultura sefarada ela vai ser participante no Brasil, ela volta à tona, como, por exemplo, no período do Brasil holandês. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal, eu vou tentar mostrar alguns detalhes assim, importantes. A prova da participação, da presença judaica, tanto no Brasil, o Brasil hoje em dia é muito maior por causa da população brasileira, né, do que Portugal, é o seguinte: a primeira coisa que a gente pode ver, nomes. Na época, a Anita Novinsky, não sei se ela exagerou ou não, ela dizia que no Brasil, por volta de 30 a 35 milhões de brasileiros eram de origem judaica. Vamos dizer que ela exagerou, mas é muita gente, cara. Mesmo que ela falar que é 10 milhões de judeus, no Brasil é todo Portugal. Tá? Agora, de onde que ela fala isso? Qual é a base que ela fala isso? Uma das coisas que nós sabemos, tá? Assim, a nível de evidência, a nível dos nomes, sobrenome das pessoas. Tá? Essa questão, o cara é o nome de árvore, o nome de animal, a gente não tem prova disso, mas tem algumas evidências. Por exemplo, todas as pessoas que têm sobrenome de senhores feudais ou de nobreza portuguesa, provavelmente, se o cara não é nobre, porque é um cara que é nobre, ele sabe a origem dele, tá? Ele sabe a árvore genealógica dele, ele provavelmente é de origem judaica. Agora, da onde? Onde está falando isso, Jane? É muito simples, pessoal. Os judeus, naquele período em Portugal, ricos, judeus poderosos, ricos, o que ele fazia? O senhor feudal ou a nobreza chegava para ele e falava assim: se converte, cara, se converte, vai estar tudo certo. Ele falou: que garantia eu tenho? Ele falou: eu te batizo o meu nome. Tá? Quer dizer, ele recebia o nome de nobreza, apesar que ele não era nobre, mas recebia o nome da nobreza.
Mostrei para vocês, Gaspar da Gama, Vasco da Gama. Vasco da Gama batizou ele e deu o sobrenome dele. Quer dizer, ele ganha um status, é tipo, meu nome é Jaime Fux. Não, agora é Rockefeller. Tá? Ou, muda, como é que falar? Eu sou da família Rockefeller. Né? Você muda o nome, te dá um status. Muito comum que aconteceu com os judeus ricos. Quer dizer, quem tem nome de brasões, evidência sobrenome de brasões, tem uma grande probabilidade que sejam judeus. A outra coisa, nome de lugares. Isso é uma coisa muito comum, não só nos judeus de Sefarad, mas judeus Ashkenazi. Isso já é da origem bíblica. As pessoas... Não existia sobrenome. Sobrenome vai existir oficialmente a partir da Revolução Francesa. Isso quer dizer que as pessoas, os judeus, geralmente, eles se auto-batizavam dos lugares que eles vinham. Tá? Isso era muito comum no judaísmo. Os moscovitas, para ter uma ideia, né? Os Kiev, né? Que não são, são Ashkenazim, mas as pessoas abandonaram e chegaram no Brasil e falaram, Kiev, eu sou moscovita. O Brasil tem muito, todas essas figuras que têm nomes, por exemplo, Guimarães, Dávila, Miranda, Gouveia, da Silva, tudo do isso é nome de cidades e aldeias de Portugal. Tá? Isso é muito, muito comum dentro do judaísmo. A outra coisa muito comum era aportuguesar as pessoas que tinham nomes judaicos, e era uma coisa muito perigosa, o cara aportuguesava o nome. Por exemplo, Zeituni, família Zeituni. Quem não conhece a família Zeituni? Muito forte no Brasil. Oliveira, virou Oliveira. Zeituni em hebraico é Oliveira. O Pinto não é pinto da galinha, pessoal. Pinto é sabagas, é pintor, profissão. Tá? Sur é rocha. Tá? Quer dizer, muitos nomes que eram nomes comuns de judeus foram aportuguesados e muitas pessoas levam esse nome. E outra coisa, que também é outra evidência, todas as pessoas que têm nome dos santos, de Jesus, da cruz, têm origem judaica. Por quê? Porque já é o outro lado. O bispo convencia, um cura convencia todo judeu a se converter ao judaísmo e dava e garantia para ele um sobrenome que tem uma evidência cristã, para ele estar protegido. Tá? Isso quer dizer que a gente pode ver nessa questão, inclusive, dos nomes, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, muita evidências na vida judaica, apesar que o cara não é judeu, não tem interesse em ser judeu e nada disso. Tá? Agora, eu vou ler para vocês, assim, vou passar para vocês, não sei se vou falar todas, mas para vocês pensarem dentro da realidade, do dia a dia, de cada um de onde que veio, aí do Brasil. Tá? Algumas práticas judaicas, que ela está muito ligada à cultura tanto portuguesa como a brasileira, a nível de costumes. Por exemplo, você já ouviu falar a palavra fazer mesura? Você já ouviu falar essa palavra? Fazer mesura, por exemplo, aqui em Portugal, é fazer uma coisa boa. Vou fazer uma mesura. Tá? Vou fazer uma tzedakah. Mas a palavra dela provavelmente é mezuzá. Vou fazer uma mezuzá. Tá? Fazer uma benção. Tá? Outra coisa, o nome Seridó, região do Rio Grande do Norte. Tá? Provavelmente vem da palavra serig. Serig quer dizer sobrevivente. Tá? Refúgio, sarid. Tá? Quer dizer, muitas palavras que muitas vezes a gente usa de lugares, como, por exemplo, Seridó, provavelmente vem do judaico. Falamos da questão de ver navio. E a outra questão, por exemplo, muitas pessoas relacionam o nome Brasil como Eretz Abarzel. Pau-Brasil, Eretz Barzel. Tá? Os judeus comercializavam, esses mesmos judeus que se fixaram, não só comercializavam, logicamente, cana-de-açúcar, mas comercializavam o pau-Brasil, tá? E provavelmente muitas pessoas acreditam que o nome do Brasil vem Eitz Barzel. Tá? Passar a mão na cabeça, uma expressão de poder ter relação como hábito judaico. Que Deus te crie, quando alguém espirra, Elohim Shmor. Benaj, não sei se você conhece essa palavra, muito comum em alguns lugares do Brasil, aqui em Portugal. A pessoa não fala obrigado, fala bem-aja. Tá?
E a Shakor, que fala em hebraico, muito comum. Você fala, às vezes, você compra um negócio, fala, e Shakor, bem haja. É muito mais forte do que obrigado. Tá? Perdi benção. No Nordeste é muito comum esse costume no Nordeste de pedir benção, dar uma benção. Tá? Eu me lembro, minha avó tinha muito esse costume da benção. Isso é um costume judaico muito forte. Entrar e sair pela porta, sair pela mesma porta, a mesma questão da expressão, limpar não limpar a sujeira para a porta principal. Quer dizer, muitos costumes, tá? Tem uma outra que aqui em Portugal é muito forte, chamada que maçada, não sei eu falar isso. Fiz uma besteira, fala, que maçada, Messadá, né? A última fortaleza, a destruição, o suicídio coletivo, questão de apontar para a estrela, vocês conhecem isso, não vou repetir. Caiu a carapuça, tá? Muito ligada à carapuça da época da Inquisição, aonde que Judas perdeu as botas, a palavra judiar, muito forte em alguns lugares no Brasil, inclusive aqui em Portugal. Sábado é dia de glória, ao invés de falar Shabbat Shalom, sábado é dia de glória, dia puro, tá? É como se dizer Hag Sameia, dia puro, Yom Kippur, passar o mel na boca de fulano, tá? A expressão que os judeus passavam o mel na boca do neném quando ia fazer o Brit Milá, e, inclusive, só um exemplo em relação a isso, os judeus não podiam mais fazer Brit Milá no neném. Como fazia? O que fazia? Fazia uma coisa chamada Dekirat Dam, pegava o dedinho do neném, podia ser o dedinho da mão do neném, ou o pezinho do neném, botava uma agulha, fincava aquilo ali, tirava um pouquinho de sangue, embrulhava num pano branco e enterrava na terra. Isso era o Brit Milá, tá? Então, quer dizer, você vê que... E passava, logicamente, mel na boca, porque mel não era proibido, passava mel na boca do neném quando colocava. A palavra Sisa, que é uma palavra chamada Sisá, que é em hebraico, é um imposto. E outra que eu gosto muito, essa é para o santo, se vocês conhecem, lógico, o cara vai tomar uma cachaça, né? O cara toma uma cachaça, vai tomar uma cachaça, joga no chão e fala, essa é para o santo. Isso era muito comum, a questão de Elial Navi. A pessoa tomava o vinho, antes tomava o vinho, deixava uma parte do vinho para o santo, para Elial Navi. E outra palavra, abracadabra, tá? Isso é uma palavra que vem do aramaico, né? Significa abra-se-daba, que significa na medida que falo, eu criarei a realidade. Vem da cabala da magia. Sair da casa e beijar o chão e apontar para a estrela. A coisa de jogador de futebol hoje faz o símbolo da cruz. Tá? O que os dois faziam? Não tinha mezuzá. Então, o cara fazia? O cara saía de casa, o que ele fazia? Ele beijava o chão, fazia assim, beijava o chão, Adonai. Isso era uma forma dele pedir uma benção, como faz a mezuzá, que é a mezuzá. A gente dá um beijo na mezuzá como a gente peça uma benção de proteção. E quando a gente chega, a gente faz a mesma coisa. E aí, assim, biscoito de azeite, não sei se vocês conhecem isso, biscoito de azeite, que fazia um biscoito de azeite, que é um tipo de um shin, tá? Então, os judeus iam para tomar hóstia, por exemplo, na igreja, no domingo. Chegava em casa, comia o biscoito, fazia um biscoito como fosse um shin, como se fosse algo para pagar essa hóstia. Tá? Os judeus, por exemplo, isso é muito comum no Brasil, os judeus, eu me lembro a história de Ana Rodrigues, tipo uma figura pouco conhecida, não é como a Branca Dias, que é muito conhecida no Brasil. A Ana Rodrigues, ela é da região de Recovo Baiano, ela tinha uma esnoga. Então, o que fazia? Ela tinha chamada campainha. Ela amarrava quando ia marcar uma festividade judaica, um Shabat, uma pessoa, geralmente uma mulher, saía na rua amarrado no pé dela uma fita. Isso que passava pela rua e as pessoas mostravam que era para se encontrar na esnoga da Ana Rodrigues, ela era a figura chamada campainha. Tá? Não beber leite com carne faz mal, não sei se é como a gente no Brasil conhece, não beber, misturar leite com manga, morre. Tá? Existe esse conceito de não beber leite com carne faz mal.
pedir perdão ao animal quando vai matar, lavar o animal em água viva, água limpa, tá? E evitar comer o sangue do animal, beijar o pão quando se joga fora, tá? Todos esses tipos de costume, né? Enterrar um defunto em terra virgem, bater 3 vezes na madeira. Isso é, por exemplo, não sei se vocês conhecem essa história, mas isso é muito interessante. O judeu, ele era obrigado a ir numa igreja no domingo. Então, o que ele fazia? Ele chegava, entrava na igreja, e ele chegava, sentava aqueles bancos de madeira, ele batia 3 vezes na madeira, como é que a gente faz hoje. Se acabar da magia, afasta, ramsa, 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 afasta, afasta, afasta. E ele não podia falar isso em voz alta, ele falava para dentro, aqui eu entro, mas eu não acredito, nem pau, nem pedra, somente Adonai, o Deus de Israel. Quer dizer, fazia uma prática, constantemente as práticas, que apagava essa obrigação, que ele era obrigado a estar lá, mas faziam práticas que eram apagar o que ele era obrigado a fazer. Isso era muito comum, essa coisa de bater 3 vezes. Não sei se os judeus inventaram isso, ou já existia, mas isso era um fato muito comum. E a outra coisa que é incrível, você tinha muitos judeus que tinham santos em casa, mas eram santos que eram transfigurados. Geralmente, Maria era Esther, Jesus era Moshe. Inclusive, assim, foi uns 2 semanas atrás, eu vi uma pessoa me mandou para mim, na Espanha, uma coisa incrível, não conhecia isso, uma santa, Maria, pequena, só que na base dela tinha um local para colocar mezuzá. Olha que loucura. A pessoa chegava, beijava a santa, para mostrar que era bom católico, mas embaixo da santa tinha um clavo, tinha um papiro com Shema Israel. Nunca não conhecia isso, achei isso incrível. Tá? E, logicamente, as pessoas rezavam o Padre Nosso, que o Padre Nosso é a Vila Malquei, uma reza judaica, que foi absorvida no catolicismo, só que no final não falava a palavra Jesus. Tá? Então, resumindo isso aqui, para vocês entenderem, vocês conhecem isso, inclusive existe uma lista enorme desses costumes, tá? Ele está totalmente impregnado na cultura do Brasil e de Portugal. E as pessoas usam, fazem, mas não é que são judeus, porque faz parte da cultura brasileira. Tá? E somente para terminar, e depois eu deixo vocês fazerem a pergunta, porque eu não posso esquecer isso, ainda mais que o Rafael está aí, ele é do Amazonas, os judeus que chegaram no Brasil no século XIX. Né? Chegaram lá no período da borracha. Né? E logicamente, quer dizer, já é um outro período, são judeus sefaradis, judeus que mantiveram o judaísmo. Muitos desses judeus fugiram da Espanha e Portugal, ficaram no norte da África, principalmente do Marrocos, que vieram para o Brasil no período da borracha comercializar. Só que não podiam pegar a borracha e ir embora no mesmo dia. Às vezes ficavam meses, às vezes anos, né, até ele ter a quantidade de borracha para poder sair fora e comercializar. Deixava as mulheres lá, a maioria que chegavam eram homens, e, logicamente, vão fazer outras famílias, vão ter famílias paralelas à família que tinha lá no Marrocos. Tá? E vai criar isso no Brasil, é muito isso. Não só o desenvolvimento da Amazonas, para você porque o Brasil, né, os judeus como contribuem para isso, mas também vai criar uma miscigenação muito grande, até hoje, marcante. Inclusive, um amigo meu, o Sérgio Zares, que é um fotógrafo muito famoso, ele fez muitos anos atrás, para o Beta Futsal, do Museu da Diáspora, ele fez um trabalho de fotografia dentro dessas ribeirinhas que tem no Amazonas, que você entra numa casa, você tem lá pessoas, são caboclo, índio, com marroquino, com estrela de Davi, com mezuzá, que era do bisavô, que era... Isso é muito, muito, muito forte. Inclusive, essa miscigenação de muitas pessoas indígenas, caboclo, acende velas no sábado, ao lado de... Como minha avó, ao lado de santos. Tá? Inclusive, eu li uma coisa que é inacreditável. Assim, a cultura indígena, logicamente, mas é a cultura forte.
né, a cultura predominante, então tinha muito forte essa coisa do Tikkun Olam, né, da floresta, como se fosse uma entidade, Tikkun Olam, como se fosse uma entidade mística da floresta que guardava os índios, guardava as florestas, quer dizer, absorveram esse contexto Tikkun Olam, né, do guardião da floresta, e transformaram isso como se fosse num deus, né? Quer dizer, tem histórias incríveis sobre esse aspecto, mas aí já as pessoas que chegaram não eram criptojudeus. As pessoas aí eram judeus, sefaradim, lógico, provavelmente de origem da Espanha e Portugal, que chegaram no século XIX. E eu esqueci de falar para vocês, né, não só a contribuição da cultura brasileira, que está impregnada do judaísmo sefarad, né, e do criptojudaísmo, mas uma figura que ele é uma figura assim, bastante problemática, é o Raposa Tavares, o bandeirante. O nosso Brasil ele é grande pra caramba graças a esse homem, pessoal. Ele, não só ele, outros líderes. E grande parte desses bandeirantes eram judeus. Tá? E eles romperam o Tratado de Tordesilhas. Pô. Esse cara, ele é assim, ele é odiado e amado. Depende de quem. Porque esse cara tinha duas coisas. Primeiro, ele odiava padre. Então, quando ele chegava nessas dos jesuítas, ele não só escravizava os índios, mas ele exterminava padre. Agora, é muito interessante, você vai estudar a história do Raposo Tavares, e fala, porra, por que o cara vai matar padre, cara? Né? Pô, e vai escravizar os índios, né? O cara está comercializando, mas matava, destruía aquelas, como é que chama, aquelas igrejas, aqueles assentamentos, porque ele teve um passado terrível com sua madrasta na Inquisição em Portugal. Inclusive, ele foge com o pai dele, ele e o pai dele fogem para o Brasil, ele tinha um ódio do cristianismo, o cara que tinha ódio do cristianismo. Mas é uma figura muito problemática, principalmente pela questão que ele vai escravizar e matar muito índio, também matar muito padre, é a figura que vai conquistar os territórios que o Brasil tem hoje, ou grande parte dos territórios que o Brasil tem hoje. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é incalculável a presença judaica no Brasil, na nossa cultura. Tá? É quase difícil, também em Portugal, é quase difícil você ter só para vocês entenderem, assim, não é uma anedota isso, que provavelmente não aconteceu, mas quem escreve isso, tá? É o Marquês de Pombal, o cara que ele vai destituir a Inquisição, finalmente, é um cara iluminista, um cara culto pra caramba, né? Um cara que vai, na verdade, salvar Portugal após o terremoto de 1755. Depois, quando o terremoto, o rei Dom Luís estava sentado junto com ele era o braço direito do rei. O bispo de Lisboa foi reclamar com o rei como é que poderia reorganizar os cristãos novos em Portugal, porque já não conseguia ter controle sobre eles, né? Porque em Portugal eles fizeram como se fosse a lei de Nuremberg. As casas eram marcadas na parede de pedra, cruz, para identificar quem era cripto-judeu, cristão novo, cristão velho. Eles, diferente da Inquisição que aconteceu na Itália, na França, na Espanha, os judeus foram caracterizados como cristãos novos. Isso quer dizer que os judeus carregavam o sangue maldito daquele que matou Deus. Esse era o conceito. Tá? Inclusive, era proibido o judeu casar, ter relação sexual com uma cristã ou vice-versa, porque o filho que fosse nascer teria um sangue contaminado. Esse era o conceito. O que quero dizer? Ele foi reclamar com o rei como poderia reestruturar o domínio sobre os judeus. O Marquês de Pombal, ele falou, pera um minutinho só. Ele foi no quarto, pegou 3 chapéus, aqueles chapéus que os judeus eram obrigados a colocar quando saíam na rua. Deu um para o bispo, deu um para o rei e um ficou com ele. O bispo perguntou para ele, mas o que é isso? Ele falou, que em Portugal não tem sangue de judeu. Tá? É óbvio que provavelmente isso não aconteceu no sentido do fato, mas ele mesmo escreve isso, uma forma de explicar de que a formação cultural de Portugal ela é
todo português parte integral da cultura judaica, porque a presença é muito forte. Tá? No Brasil é o mesmo, pessoal. A diferença é que no Brasil, o país, Portugal é com 10 milhões, o Brasil com 200 milhões. Tem muito, muito que estudar, muito que apresentar sobre essa temática da presença judaica no Brasil colonial, principalmente. E também no período também dos judeus que chegaram no Amazonas, né? E isso é muito importante para a nossa cultura, a nossa historiografia, tá? E entender uma coisa assim, eu vou terminar falando sobre isso, para terminar na sua última frase, aonde que o judeu está, traz desenvolvimento econômico, social, científico. Tá? Portugal, no momento que Portugal exterminou com os judeus, deixou de ser império, pessoal. No momento que a Espanha exterminou com os judeus, deixou de ser império. Então, no momento que a Holanda absorveu os judeus, se tornou império. Tá? Então, a contribuição no desenvolvimento dessa entidade enorme que é o Brasil deve muito aos judeus portugueses que vieram como refugiados de Portugal para o Brasil. Tá, eu termino aqui, e agora, se vocês quiserem fazer pergunta, é um momento.